Bom dia com alegria, com graça. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, para que Ele age em nós, para que Ele atue em nós. É a presença do Espírito Santo que nos faz manter na presença. É a presença do Espírito Santo em nós que nos faz alcançarmos a salvação. É deixar Ele fazer do jeito dele na nossa vida. Você já falou com Deus hoje? Você já invocou a presença do Senhor? Disse: Senhor, habita em mim, habita em mim, habita em mim. Não me deixe ser dirigido por mim mesmo, mas pelo Senhor. Fale com Deus diariamente. E nessa quarta-feira linda e abençoada, o Senhor nosso Deus nos trouxe uma terceira ação do Espírito Santo de Deus em nós, que é a ação do convencimento. A Bíblia vai nos dizer em João, capítulo 16, verso 7 a seguir: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 8: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glórias ao Senhor por estes versos. Por mais esse papel extraordinário do Espírito Santo de Deus em nós. Ah, se não fosse o Espírito Santo, morreríamos no pecado. Claro, o salário do pecado é a morte. E esse terceiro papel, olha, eu estou dizendo primeiro, segundo, terceira ação, não é por ordem de importância não, porque todas elas são extremamente importantes. Todas as ações do Espírito Santo de Deus em nós nos são extremamente necessárias. Nós não podemos sair da presença dele. Porque esse terceiro papel é fundamental para arrependermos. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós não somos convencidos do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha. Devido ao nosso caráter humano, nós achamos que nós temos razão em tudo. Somos até obstinados, teimosos. Estamos aprisionados, às vezes, numa cegueira espiritual, achando que o que estamos fazendo é normal e sequer desagrada a Deus. Se não for a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós só pecamos. Tudo que nós fazemos é errado. Porque somos dirigidos pela nossa carne, por nós mesmos, ou pelas coisas deste mundo, pelos manjares, pelos prazeres, ou pelo diabo, pelos nossos três adversários. Nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos convencer. Ora, a carta aos Hebreus nos diz que a palavra ela é viva e eficaz.
Ela penetra, ela é mais afiada e cortante que espada de 2 gumes. Ela penetra dentro de nós e divide medula de ossos, pensamentos de intenção. É a palavra que nos causa discernimento. Jesus é a palavra. Jesus é o Espírito Santo que entra em nós por meio de alimentarmos da palavra, por meio da oração. E aí ele vai no nosso coração e na nossa mente e diz assim: meu filho, isso não é certo você fazer. Ele nos constrange com o seu amor. Minha filha, parabéns por fazer isso, continue fazendo assim. Meu filho, não faça, não fale isso não provém de mim, isso não é de mim para a sua vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, por isso a necessidade de invocarmos. E olha, não quer dizer que não pecamos, somos humanos, em alguns momentos deslizamos. Mas quando nós invocamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, Ele vem, nos constrange, nos faz arrepender, nos fala: não, você não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Nos faz reconhecermos o erro. Isso é nos convencer do pecado, da falha. Nos faz reconhecer que erramos. E depois vem o segundo passo. Ele nos convence da justiça. Ele nos convence do que é justo. Ele nos convence o que é certo fazer. Tá, errei. Estou errado. Mas qual é o caminho certo? Também é o Espírito Santo que vai te convencer. Ele te diz que você não deve fazer e ao mesmo tempo ele te diz o que você deve fazer para reparar e consertar. Ele te convence da justiça. Ele nos faz reconhecer os erros e depois ele nos faz entender qual é o caminho justo. O que é certo fazer. É o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não temos a direção certa, nós não sabemos, nós não endireitamos as nossas veredas. É Ele quem endireita as nossas veredas, é Ele que aplana o caminho, é Ele que nos mostra o caminho de retidão, o que é correto fazer, o que é justo. Ele nos molda um caráter justo, Ele nos convence. E um terceiro passo de convencimento é nos convencer do juízo. A Bíblia vai nos dizer em João 7,24, não julgueis por aparência, mas por um reto juízo. As pessoas têm uma má impressão do que é julgamento. Eu não posso julgar de modo alheio, aparentemente. Eu não posso só porque eu olhei aquela cadeira e eu achei ela feia e eu falar mal daquela cadeira. Não é porque eu vejo alguém feio ou alguém mal vestido, por conta da aparência de alguém, eu julgar que ele seja um bandido, que ela seja uma prostituta, que ela seja, sabe? Claro, pelos frutos se conhece a árvore. Eu devo observar as ações, os frutos, evidenciar. Isso é o reto juízo. Porque o Espírito Santo nos convence esse juízo. E existe uma necessidade de julgarmos as coisas, mas julgarmos por discernimento através da palavra. Julgar se aquele lugar é bom para mim ou não. Se aquele lugar eu devo ou não frequentar, isso tem que passar por um processo de juízo.
E quem nos convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que vai nos dizer: essa pessoa é uma boa companhia para você. Essa pessoa é uma má companhia. E olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Por conta das ações dela. Por conta do que ela tem sido, vivido e feito. Não por aparência. Mas quem nos convence desse juízo é o Espírito Santo de Deus. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós já entendemos quem é Satanás. Então, por sabermos do julgamento que ele recebeu, nós sabemos quando faz parte das trevas, faz parte da sua equipe, faz parte dos seus, ou quando faz parte daquilo que é de Deus para a nossa vida. Isso é discernimento, e quem nos dá é o Espírito Santo nos convencendo do juízo. É o Espírito Santo de Deus que te convence dos erros, das falhas. É o Espírito Santo de Deus que te convence de consertar, de reparar, de andar por algo, por um caminho que agrada a Deus. E é o Espírito Santo de Deus que te dá discernimento, que te convence do juízo, a saber julgar e definir o que é construtivo, edificador para a sua vida, ou o que é destrutivo. Não tem jeito de ser os dois. Ou destrói ou constrói. Ou derruba ou edifica. E você, por meio do Espírito Santo, é capaz de reconhecer e de ser convencido disso. E afastar de lugares, de pessoas, de práticas, de relacionamentos, de situações, de circunstâncias que te afastam de Deus. Esse é um terceiro papel fundamental, essencial para a nossa vida. Tá vendo a necessidade de você ter o Espírito Santo de Deus em você? Primeiro, ele alinha suas vontades aos propósitos de Deus. Segundo, ele te consola em meio às tribulações. Terceiro, ele te faz ser correto, de corpo, de alma e espírito, irrepreensíveis diante de Deus, te convencendo do erro, te convencendo de qual é o caminho justo para a sua vida e te convencendo, por meio do discernimento, fazer juízo de todas as coisas para reconhecer daquilo que você deve afastar e daquilo que você deve permanecer. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai, Jesus, obrigado, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por essa série de devocionais que vai nos alertando cada dia mais da necessidade de invocarmos e termos a sua presença em nós. O Senhor é Deus, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Adoramos a ti, Deus meu, poderoso, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus amoroso. Senhor, nós entregamos a ti os nossos dias. Espírito Santo, habita em nós a nos convencer das nossas falhas e provocar arrependimento. Habita em nós a nos convencer do que deve ser feito, como devemos ser ou agir. Habita em nós a nos convencer do juízo, a nos mostrar, a dar discernimento, a reconhecermos o que é ruim para a nossa vida e nos afastar disso. Sê conosco, Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube,
Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Amém?